Oferecimento Portal Bairro Alto Online, programa Quem Tá Aí, Boatinha TV. Você encontra todos no www.horadoesporte.com. Parceiros Hora do Esporte. Salve, salve, meu querido telespectador da Hora do Esporte, segunda-feira, 29 de março, 18 horas, mais um Hora do Esporte no ar para vocês, com muita informação esportiva e a melhor equipe esportiva da web. Vamos lá, vamos na sequência das nossas informações da data de hoje, muita coisa interessante, muita coisa boa, e em primeiro lugar, quero externar aqui a minha opinião pessoal a respeito do que estamos vivendo no Brasil. Estamos cansados, estamos bem cansados do que estamos vendo e do que estamos vivendo. Não é momento de ir para as ruas, não é momento de protesto com aglomeração, mas é momento de reflexão e usar os meios que nós temos de protestar. Use as redes sociais, use as panelas, use as janelas, faça o que for necessário. Mas nós temos que chamar a atenção internacional para o nosso país, porque não dá mais, galera. Não dá mais. Eu quero dedicar este programa ao meu grande amigo, que nesse momento encontra-se entubado em um hospital. Ederson Newton, guitarrista da banda Eletro Silvino, da minha banda. Então eu gostaria de pedir a todos vocês que façam uma corrente energética de oração, não só para a vida dele, mas para a vida de todas as pessoas que estão nesse momento lotando as UTIs desse país por causa de uma incompetência. Por favor, vamos orar para um Deus verdadeiro, não o Deus que apoiou a Arminha, sabe? Esse Deus que apoiou a Arminha, esse Deus não é verdadeiro. Bom programa para vocês, vamos seguindo. Tá aí, Levi. Levantamento feito na área. O toque pro gol! Gol do Leão! Rodolfo Mol, o capitão de cabeça implacável. Reveja o cruzamento milimétrico do Levi. O Rodolfo subiu até pouco, hein? Cabeceou o goleiro Martin Becker, não achou nada. O Hercílio Luz está na frente, 1-0. Bernardo Ramos. Rodolfo Mol, jogador de 31 anos, subiu sozinho, né? Agora, pra mim, o Martin Becker falhou.
A bola foi em cima dele, ele aceitou, né? Falhou e falou de forma bizonha. Seleção brasileira, quando ganha o Penta em 2002. E vem o Metropolitano, cruzamento por baixo, pintou, nasceu, incrível, tá lá, começou o gol, primeiro de todos, o gol do Metropolitano, Daniel Bahia! Gol do Metropolitano, ele nasceu aos 18 minutos dessa sexta rodada, primeiro tempo, o Metropolitano faz seu primeiro gol no campeonato, Daniel Bahia tira a zica da equipe de Blumenau, é gol do Metropolitano, 1-1 no placar, Bernardo Ramos, e mais a marcação nessa, Gatti, hein? Ela volta, cruzamento feito, tá viva a bola, chega tirando ali o Luizão, ela tá viva, vai entrar! Gol do Metropolitano! É a virada de novo, Daniel Bahia! Você vê o chute, fiquei na dúvida se a bola não bateu no braço do Bahia. O árbitro valida o gol, não há o VAR. O Luizão estava ajudando a defesa, não afastou. O Bahia colocou na rede. Olha aí a virada do Metropolitano, 2-1, Bernardo Ramos. Resultado justíssimo, olha. É pela ponta, vem o Hercílio, já está na área, vai pintar o cruzamento, sobrou para empatar! Renato Henrique! Gol do Leão! Renato Henrique deixa tudo igual a festa hercilista. Uma arrancada e tanto pela direita, cruzamento veio. Renato Henrique de canhota fuzilou Martin Becker. De novo para você o gol do empate do Hercílio Luz, tá tudo igual. Que jogo, Bernardo Ramos. Aqui foi falha de marcação também, né? Pelo lado esquerdo defensivo do time do Metropolitano, né? Até que acabou a força, ele foi pro chão, insiste o Marcílio Dias, golaço! Golaço! 8 minutos de jogo no segundo tempo. Sem ângulo. Um chute despretensioso me pareceu do João Henrique, que chegou na linha de fundo depois da falta ou na tentativa de uma falta a ser cavada pelo Franklin, que fez tudo. Olha só, passou pelo Luiz, passou pelo segundo, caiu, ele fez um strike na defesa e o chute completamente de surpresa para o goleiro Neto Volpi, morrendo no ângulo do gol do time do Concórdia. Que presença de espírito. E aí vem o Concórdia, cruzamento ao Michel, desviou, Caçapa! Gol do Concórdia! Artilheiro não perde gol, Michel empata o jogo! Aos 24 minutos do segundo tempo, Michel cumprimentado por todos os seus companheiros num cruzamento da direita por onde sempre chegava o time do Concórdia nesse segundo tempo. A bola levantada me pareceu pelo Vinícius. Chegou de primeira no cantinho esquerdo do Beliato no fundo do gol. Tudo igual em Itajaí, 1-1, Leonardo Fonte. Primeiro gol do Michel na temporada. Por isso que ele recebeu vários tapinhas ali na careca dele. Bola no meio, desvio, Caçapa! Zé Vitor! Gol do Marinheiro! Outra vez um camisa 9 marcando Zé Vitor, o artilheiro do Marcílio Dias. Toca pro fundo do gol numa jogada pelo lado esquerdo. Nem deu tempo de o Galo comemorar.
Ele chega, você vai ver na repetição. Chega na pequena área, na frente do zagueiro. Tem pose para fotografia. Jogada toda pelo lado esquerdo. Matada no peito do Fernando, lateral foi no fundo. Deixa na pequena área, Zé Vitor tá lá para conferir. 2 para o Marcílio Dias. Tom tá chegando lá na área, Vinícius também, cruzamento pro Renan, subiu, tocou, Caçapa! Gol do Galo! Renan de cabeça empata o jogo aos 44 do segundo tempo. Toca na bola o centroavante Michel, no ângulo do goleiro. Veja de novo. Ele cumprimenta os jogadores do Concórdia num lance meio acidental. E ele toca o goleiro parado porque não tinha que fazer um golaço de cabeça do Michel. Olha como ele desloca o goleiro. Inapelável, preciso cruzamento lá da direita, me pareceu o Vinícius, em mais uma assistência. Mas falhou também, né? O Rafael Klein, né? O Rafael Klein tem 1,92 m, cara. Ele não subiu nada. Nada do chão. Uma pena, né? A saída do Magrão fez muita falta na defesa do time do Marcílio. Olha o Volpi falhando! Caçapa! Gol do Marcílio Dias! David Batista com raiva! Bota o Marcílio na frente outra vez, num chutão do meio da rua do Luiz Renan. O Volpi foi pegar e acabou batendo roupa. O David Batista estava lá, enfiou a pancada na bola. Olha só, o Volpi falha, bate no travessão e vai pro gol com direito à pirueta. É David Batista. Manda pro fundo no gol. Tira a camisa. Gabriel coloca na ponta, vem cruzamento com veneno, toque de cabeça. Gol do Próspera. Maicon Santana, camisa de número 9, faz o domínio, marcado por 2, lindo giro, aí o cruzamento do Valdívia, o toque de cabeça por dentro, Getúlio cai, é pênalti! O árbitro marca pênalti para o Avaí! Caiu na área o Getúlio, o árbitro Gustavo Ervino Bauerman não titubeou, não pestanejou, é penalidade máxima para o Leão, reveja, grande jogada do Valdívia, o toque do Renato, caiu Getúlio, vem Edilson, perna direita, bateu, gol do Avaí! Edilson, camisa de número 2, enche uma pancadaça. Brusque, 8 minutos e 50. Bola parada aí, perigosa. Quem tá na jogada ali, o Zé Matheus. O Rodolfo Potiguar fica um pouco mais atrás. O lateral esquerdo, Ayrton. 4 jogadores ali na barreira. Goleiro Iago Haas, vem levantamento dentro da área, o toque de cabeça e o gol! É de Totti, lateral, camisa 20, subiu firme para mandar para o fundo do gol. Jogada de bola parada, eu chamei a atenção. É o Garcês, camisa 30, Garcês, camisa 30, coloca lá dentro. No segundo tempo, vem levantamento, os zagueiros estão na área, primeiro pau, toque de cabeça, sobra de bola, a bola vai entrando. Gol do Brusque! É de Júnior Pirambu, camisa 99, coloca lá dentro.
17 minutos do segundo tempo. O levantamento, a bola parada de novo da equipe do Brusque. A bola sobrou para o Pirambu, ele desviou de perna direita, o goleiro Iago acabou não indo na bola. E ela foi para o fundo do gol do Juventus. Abre 2-0 o time da casa, Júnior Pirambu, o faro do artilheiro. 2 para o Brusque, 0 para o Juventus e o Marreco amplia o placar, Paulo Jamelli. Olha o ataque do Brusque, pintou mais um, tá livre para marcar. Gol do Brusque! É do artilheiro Thiago Alagoano, camisa 10, coloca lá dentro. E esse com muita facilidade para balançar a rede do Juventus. Ele recebeu o passe ali do Bruno Mota, que tirou do goleiro sem impedimento. O gol completamente vazio só para marcar. Thiago Alagoano aos 33, mata o jogo em Brusque. Faz o seu 5º gol no Campeonato Catarinense. 3 para o Brusque, 0 para o Juventus. E o quadricolor tá bonito na frente, Jamelli. De fora da área, Ayrton bate pro gol! Gol do Brusque! É de Ayrton, lateral esquerdo, camisa 6. Solta a bomba! Aos 41 minutos, o goleiro Iago nada pôde fazer. Não chegou na bola, a bola quicou na frente dele. Desviou a trajetória e foi morrer no fundo do gol do Juventus. O Brusque chega ao 4º gol. Ayrton, lateral esquerdo, coloca lá dentro. 4 para o Brusque, 0 para o Juventus, Paulo Jamelli. Bola vai na esquerda, chegou para o Renan, linha de fundo, cruzou, Diego sobrou no meio para fazer a batida pro gol! Gol! Do Joinville, Davi Lopes, número 8. A bola sobrou limpa para Melo, ele teve tempo de ajeitar, olhar para o gol, escolher e bater no canto esquerdo. O Gustavo ainda toca levemente na bola, ela entra. Aberto o placar na Arena Joinville, é gol do Jack, é gol do Coelho. 1 para o Joinville. Olá, você que acompanha o programa Hora do Esporte, Sérgio Biratã, na nossa resenha semanal. Quero desejar um abraço forte para os nossos colegas de programa, para o Rogério, para o Osmar, para o Kaká, para o Glauco, para o Sopa, para o Elian. E quero iniciar esse programa, gente, registrando as 300 mil vidas levadas pelo Covid nessa semana que passou. Né? Lá em março diziam que era uma gripezinha, lá em março diziam que 7 mil vidas não é nada, e hoje a gente chega a 300 mil, por conta da incompetência e da irresponsabilidade. Nós tivemos nesse século XX vários conflitos bélicos, tanto no século XIX quanto no século XX, e esses conflitos que o Brasil participou levaram em torno de 90 mil vidas. Guerra do Paraguai, Contestado, Canudos, Segunda Guerra Mundial, 90 mil vidas. E agora, com a Covid, nós temos 300 mil vidas perdidas. 300 famílias sem pai, sem mãe, 300 crianças sem seus avós,
né? 300 jovens, 300 mil jovens, e isso é o resultado da irresponsabilidade. Por isso eu quero deixar aqui esse registro antes da gente tratar do tema do nosso programa. Então vamos lá. Pessoal, Campeonato Pernambucano está um campeonato capenga por conta das competições que estão acontecendo, Copa do Nordeste e Copa do Brasil. Tivemos 3 partidas essa semana. O Náutico ganhou do Vitória, de Vitória de Santo Antão por 4-1. O 7 de setembro, lá da minha terra, Garanhuns, empatou com o Afogados por 1-1. E tivemos a vitória do Sport ontem frente ao Central por 2-0. O campeonato está então assim a sua tabela de classificação. O Náutico em primeiro lugar, com 12 pontos. O Sport com 7 na segunda colocação. O Salgueiro com 6 na terceira e o Santa Cruz com 5 na quarta colocação. Copa do Brasil, né? Nós temos os times nordestinos participando da Copa do Brasil, inclusive na semana passada tivemos um jogo interessante, o Corinthians versus Retrô, lá da região metropolitana do Recife. O Retrô é um time desses times empresa, é um time que tem pouco mais de 5 anos de atuação e vem fazendo um belo trabalho, tanto no Campeonato Pernambucano quanto na Copa do Nordeste e também na Copa do Brasil. Apesar de ter sido desclassificado pelo Corinthians nos pênaltis, né, empatou em 1-1, infelizmente perdeu a primeira cobrança do pênalti e o Corinthians então ganhou por 5-4, mas o Retrô deixou sua marca na competição e vai fazendo bonito na Copa do Nordeste e também no Campeonato Pernambucano. Nós temos do Nordeste na competição, na Copa do Brasil, 13 times. O CRB, o Santa Cruz, temos o Fortaleza, o Remo, o Picos do Piauí, temos o Vitória da Bahia, temos o Bahia, temos o Paysandu, temos o CSA, o América do Rio Grande do Norte, temos o ABC e temos o 4 de julho lá do Piauí. A competição continua com jogos nessa semana que a gente está começando e naquele sistema de mata-mata, né? Eliminatório. Copa do Nordeste, tivemos meia rodada nesse final de semana e essa rodada, a 6ª rodada, ela se conclui durante a semana. Tivemos Fortaleza ganhando do 4 de julho por 2-1, tivemos o Confiança e Vitória 0-0, tivemos o Bahia 5-0 no Altos do Piauí e teremos os seguintes jogos durante a semana. Sampaio Correia versus Salgueiro, o CRB versus o ABC de Natal, o Ceará versus o CSA, teremos o clássico pernambucano Santa Cruz Sport e teremos também um clássico paraibano, o 13 contra o Botafogo. A classificação nos grupos A e B é a seguinte: no grupo A, o Bahia está folgado no primeiro lugar com 10 pontos, o CRB está na segunda colocação com 8, o Ceará com 7, Confiança com 7 na quarta colocação e o Santa Cruz na lanterna com 3 pontos. No grupo B, a gente tem o Fortaleza com 11 pontos, nós temos o CSA com 9 na segunda colocação, em terceiro tem o Vitória com 9 também, em quarto o ABC de Natal com 8 pontos e na última colocação o Sport com 2 pontos apenas.
Comer bem combina com viciar de massa. Seja bem-vindo à Nova Garagem, a melhor e mais completa loja de artigos vintage de Curitiba. A Nova Garagem fica na Rua México, no Bacaxiri, número 808. Telefone 3501-3387 e o nosso website www.novagaragem.com.br. Olá, meu querido fã de esportes, fã do nosso Hora do Esporte Curitiba, Osmar Silveira hoje aqui no Ponto. O ponto que eu quero tratar a esse respeito hoje, o ponto principal hoje, seria o seguinte: em que momento que um esporte deixa de ser esporte e se torna entretenimento? Em que hora, em que instante que tem essa virada entre o esporte e o entretenimento? Eu sempre digo que o brasileiro em si, o brasileiro não é um espectador, o brasileiro é um torcedor. Quem gosta de entretenimentos é o espectador. Quem gosta de esporte é o torcedor. É assim que funciona sempre. Por isso, quando os pilotos brasileiros foram afastados da Fórmula 1, por falta de dinheiro, por falta de competência, eu acho mais por falta de dinheiro, porque competência os caras tinham, a audiência da Fórmula 1 caiu no Brasil. Agora a Band está tentando alavancar, mas para alavancar mesmo essa audiência, teria que ter um piloto brasileiro correndo lá. Eu estava assistindo agora uma entrevista interessantíssima com o Nelson Piquet, agora um pouco antes do início do Grande Prêmio. E o Piquet é do tempo que Fórmula 1 era só esporte. Mas em que momento, vamos repetir a pergunta, em que momento que ocorre isso? Ocorre quando o dinheiro começa a falar mais alto. E quando o dinheiro começa a falar mais alto, o cara que é, o time que tem mais dinheiro é o time que vai ganhar todas. O atleta que tem mais patrocínio, que tem mais dinheiro, é o cara que vai ganhar todas. Seja o esporte que for, ele corre um risco muito grande em se tornar apenas um espetáculo para quem gosta de assistir, do que para aquela paixão que o esporte carrega. Então nós vemos aí algumas situações que acabam, sabe, veja bem, houve uma época que a Ferrari dominou a Fórmula 1 com o Schumacher. Tudo bem, o Schumacher era um grande piloto, mas o carro da Ferrari era o que mais tinha dinheiro em cima. E aí era o melhor carro, e aí tinha uma proteção imensa em cima daquele piloto. Resultado: os novos talentos não conseguiam surgir, porque eram sempre abafados pela presença do dinheiro. Talvez esteja aí que os pilotos de Fórmula 1 do Brasil não foram mais para frente, porque para eles faltava grana. O mundo hoje, agora, tá em crise econômica. E o mundo em crise econômica, o que vai acontecer? Nós vamos ter menos dinheiro colocado nesses esportes. A Fórmula 1 agora aplicou um fair play financeiro, que o gasto da equipe do ano tem um teto de 145 milhões de dólares. Mas tem equipe que gasta 500. A McLaren gasta 500 milhões. A Red Bull gasta 350, 400 milhões.
equipes de fábrica, a própria Mercedes, gastam muito dinheiro na Fórmula 1 e se tornam, então, equipes hegemônicas. Elas acabam dominando totalmente e você vê o que acontece. São poucos carros que alinham no grid que têm condições de ganhar aquela corrida. Ah, dá uma zebra de vez em quando? Dá, mas é muito zebra. É muito zebra, é muito raro acontecer de um carro ou um piloto que não tenha essa aura e esse dinheiro todo vencer uma corrida. Só Fórmula 1? Não, futebol também. No futebol, existem alguns campeonatos que se tornaram extremamente entretenimentos. Não existe mais competitividade e nem desportividade alguma. Você pega, por exemplo, o Campeonato Espanhol e você vê que 55% de toda a verba que o futebol espanhol movimenta é carreado para Barcelona e Real Madrid e o resto é o resto. O que acontece? Quem ganha na Espanha há 300 mil anos? Real Madrid e Barcelona. Ah, mas são os mais competentes, merecem. Não, são os que têm mais dinheiro. Quem é mais competente é Grêmio Internacional no Rio Grande do Sul, que se tornaram grandes no tempo do esporte, não no tempo do dinheiro. E Grêmio Internacional ganham tudo. Mas o Campeonato Gaúcho continua interessante. Por que continua interessante? Porque existem os outros clubes lá que... Tá? E a grana lá também não é assim tão mal dividida, não. Aqui no Campeonato Paranaense, o SBT está pagando o mesmo valor para todo mundo. Pena que é um valor pequeno, né? E poderia ser melhor se nós tivéssemos uma federação paranaense mais ativa, mais responsável, mais inteligente. Nós temos uma federação paranaense horrorosa. O presidente da federação, a Federação Paranaense, está com o pé lá em 1980. Então, não vai acontecer nada. Aqui no Paraná não vai acontecer nada com relação ao produto futebol. Produto que pode ser, deve ser esporte. Pega as equipes de vôlei, por exemplo. As equipes de vôlei que são patrocinadas por grandes fábricas, pela Nestlé, pela fábrica de papel, são hegemônicas, porque tem mais dinheiro, porque podem contratar os melhores jogadores. Vôlei ainda é um esporte, mas corre o risco também de se tornar um entretenimento. O basquete, a NBA, por exemplo, já estabeleceu um fair play financeiro há muito tempo e por isso lá as coisas ainda funcionam como esporte. Apesar de ser um baita de um entretenimento, a NBA principalmente ela prioriza a esportividade, que é coisa que não existe, por exemplo, entre esses esportes mais assim. O tênis, por exemplo, tênis o cara tem sempre 2 no máximo no mundo. E esses 2 vão ganhar tudo que eles quiserem. Tênis, muitas vezes, dá pra assistir não. É bonito ver o cara jogar, etc, mas só joga ele. É bonito ver o Nadal jogar, mas só joga ele. É bonito ver o Djokovic jogar, mas só joga ele. É bonito ver o Federer jogar, mas só jogam eles. São os 3 que estão dominando o tênis há mais de 10 anos. Chega uma hora que o espectador cansa do entretenimento. E o torcedor desiste, porque ninguém gosta de torcer para perdedor. Veja os times que têm um histórico de perda, de perdedor, o quanto perdem de torcida. Isso, o Botafogo diminuiu sua torcida pra caramba depois que começou a se tornar um time perdedor. Vasco da Gama, depois que se assumiu perdedor, perdeu um monte de torcedor. O Curitiba, quem mais? O próprio Corinthians. Times que se apequenaram, o Corinthians não, porque o Corinthians já recuperou, mas os times que se apequenaram e se mantiveram pequenos, eles perderam boa parte do seu apoio, do seu suporte. Então, entretenimento é para cinema, para teatro, para música.
Esporte é competitividade. Se não tiver competitividade, o esporte perde público. Eu disse aqui, e já me contestaram, não sei se foi o Glauco, se foi o Rogério, eu não sei qual foi que me contestou, que eu disse, a Fórmula 1 está perdendo e vai perder mais público se não alterar a sua regra. A Fórmula 1 está mudando, tá? Então quem tinha razão era eu. Tinha ou não tinha? Fala aí vocês agora. Vocês é que definem. Fala, meus amigos da Hora do Esporte. Um grande abraço, Sérgio Biratã, William Sopa, Cacá Vivarina, Rogério Franzini, seu Osmar Silveira. Bem, vamos ao contraponto ao ponto do seu Osmar. A Fórmula 1, que é o caso, a Fórmula 1 ela era um esporte, ela virou um entretenimento assim que o Bernie Ecclestone assumiu o comando dela, tanto que ele vendeu para essa empresa americana que hoje comanda a Fórmula 1. Eu acredito que a Fórmula 1, sim, ela está tendo mudanças, ela vai ficar mais competitiva, mesmo que seja um entretenimento, né? Haja vista que aqueles ferros que são colocados embaixo do assoalho do carro para bater e sair faísca, né? É todo um efeito que dá principalmente à noite, como foi o caso de ontem no Grande Prêmio de Bahrein. Mas a Fórmula 1 ela tem o seu público independente que tenha um brasileiro ou não. Quem gosta de Fórmula 1 gosta do automobilismo. Assim, quem acha que a Fórmula 1 está perdendo espaço no Brasil, pode até estar perdendo espaço no Brasil, mas acredito que vai ganhar esse espaço de novo, são as viúvas do Senna. Porque agora não tem um brasileiro, mas se vai falar de brasileiro na Fórmula 1, vai falar de quem? Vai falar do Ayrton Senna. Nós tivemos outros pilotos, nós tivemos Nelson Piquet, nós tivemos Emerson Fittipaldi, Maurício Gugelmin, Rubens Barrichello. Ao todo nós tivemos 32 pilotos na Fórmula 1 e duvido que 99,9% dos torcedores brasileiros saibam disso. A Fórmula 1 ela está mais competitiva, isso de acordo com a corrida de ontem, inclusive, onde nós vimos várias ultrapassagens. O Hamilton suou para ganhar do Verstappen. Enfim, outros esportes, o tênis eu não assisto, mas acredito que seja realmente. O basquete há muito tempo, não é de agora. Isso já vem lá dos anos 80, que o basquete deixou de ser um esporte competitivo. É mais uma apresentação, um show de jogadores, enterradas e bururus e bararás. Enfim, estou aqui mais para contrapontear, bonito, né? Contrapontear a questão da Fórmula 1. No mais, rapaziada, voltando a falar um pouco da nossa situação no Brasil, dos nossos, sei lá quantos mil mortos nós já temos, mas eu acho que já estamos aí chegando aos 400 mil. Semana passada perdi 2 amigos, perdi o Ivo e perdi o seu Altamiro. Por favor, fiquem em casa, se for para sair, use máscara, álcool gel. Vamos se cuidar. Tem luz no fim do túnel? Tem. Vamos pegar de exemplo a Austrália, que já está liberado. A galera está lá andando sem máscara, está indo em show. Ou seja, se a gente levar a sério, a gente pode chegar a ser uma Austrália logo. No mais, um grande abraço para todo mundo. Com relação então à questão do Osmar, que ele levanta no seu comentário sobre o esporte e o entretenimento, eu digo, Osmar, olha, eu não consigo diferenciar o que é esporte e o que é entretenimento. Porque, por exemplo, um campeonato inglês, né, uma Premier League,
ela é esporte para os aficionados e é entretenimento para aquela pessoa que quer ver um futebol bonito, né? Ela é esporte para os torcedores e ela também é um entretenimento. Do ponto de vista da categoria, né, torcedor e o telespectador, tudo bem, né? Concordo contigo, não tenho nada a acrescentar. Eu só quero dizer uma coisa. O que eu não considero é, por exemplo, o MMA ser um esporte e mesmo ser um entretenimento. Eu não aceito isso. Eu sou completamente... Eu fico enojado com aquela apresentação de barbárie que a gente tem nas salas de visita das casas desse país, com aquela coisa sendo mostrada. Aquilo ali é a volta do ser humano aos primórdios, né? Ou seja, em vez da gente evoluir, né, a gente vai involuindo, como diria o grande Jacó do Bandolim. Então, ali sim, eu não considero nem esporte, nem entretenimento. Aquilo ali é uma vergonha, que deveria ser extirpado das programações de todo o país. Jamais deveria acontecer uma coisa daquela, permitir-se uma coisa daquela dentro de uma residência. Então, fica esse registro, Osmar. Né? Vamos acompanhar a Fórmula 1 nessa nova temporada como esporte e como entretenimento, assim como o futebol, o tênis, o golfe e por aí vai. Seria isso, gente. Quero desejar uma excelente semana a todos vocês e um grande abraço. Meus amigos, começou a temporada 2021 da Fórmula 1 com muita emoção. Você está vendo aí a ultrapassagem do Max Verstappen em cima do Lewis Hamilton. Isso faltando apenas 5 voltas para o final. Foi muito emocionante. Verstappen que vinha a 8 segundos atrás do Hamilton e conseguiu a ultrapassagem. Pena que teve que devolver a posição porque ultrapassou no lugar irregular. É isso aí, minha gente. O Volta Rápida, o programa de automobilismo do Hora do Esporte, está no ar. Então, meus amigos, vamos falar um pouco do que foi a corrida desse Grande Prêmio de Bahrein, início da temporada 2021 da Fórmula 1. Acho que a decepção do grid para todos foi a última posição do Sebastian Vettel com a Aston Martin, que acabou largando na última posição, cumprindo uma punição nos treinos. Outra surpresa foi na própria volta de apresentação, o carro do Sérgio Pérez, a sua Red Bull, simplesmente apagou. Não se sabe o motivo, até porque Pérez até terminou em quinto, né? Então não tem muito sentido o carro dele ter apagado. Provavelmente foi um fio desencapado no motor que fez com que o carro apagasse, ou molhou a vela, alguma coisa assim nesse sentido. O fato é que o carro voltou a funcionar e o Pérez pôde largar do boxe. A largada foi uma largada limpa, mesmo com o acidente do Nikita Mazepin, que já na primeira curva perdeu o controle do seu carro e acabou batendo no muro. O Mazepin, que durante os treinos chegou a rodar 3 vezes, né? Parece que ele não se acostumou a pilotar um Fórmula 1 ainda. Foi uma largada limpa, apesar desse acidente do Mazepin. O Leclerc já de cara ultrapassou o Bottas, assumindo a terceira posição, mas não demorou muito também para o Bottas recuperar essa posição. A corrida foi uma corrida muito boa, né? Na minha opinião foi uma corrida muito boa, muito disputada, várias ultrapassagens. As duas McLarens ficaram ali na frente durante um bom tempo, ali disputando tanto o quarto e o quinto lugar. O Lando Norris é um piloto que tem um grande futuro pela frente. O Ricardo é o Ricardo, né? Todo mundo conhece do tempo de Red Bull. Não teve um bom momento. Teve até, não dá para dizer que foi um mau momento na Renault, mas a Renault não era um carro como a Red Bull e o Ricardo não pôde demonstrar
muito do seu talento no carro da Renault nos últimos 2 anos. Agora na McLaren, esperamos que ele tenha um grande futuro. Um destaque, o Vettel, apesar de ter largado na última posição, ficou oscilando muito na corrida, né? Ele ficou em altos e baixos, ele estava na frente, aí ele ia perdendo posição, aí ele recuperava, chegou a estar em 5º lugar, mas ele não foi o último a trocar pneu. O Vettel entrou no box para trocar pneu na 25ª volta. Na 8ª volta, o destaque foi a briga do Leclerc da Ferrari com o Lando Norris da McLaren, que foi melhor para o Leclerc. 2 voltas depois, o Lando Norris recuperou essa posição. Na 10ª volta, o Alonso estava em 8º com sua Alpine. Na 11ª volta, o Pérez da Red Bull, que tinha largado dos boxes, já estava em 12º lugar. Na 15ª volta, após as danças de trocas de pneus, todo mundo entrando e saindo dos boxes, o Pérez assumiu a 5ª posição e o Vettel nesse momento estava em 7º. Na 16ª volta, o Pérez já era o 4º e o Vettel o 5º. Foi nesse momento que o Vettel estava na 5ª posição. Enfim, a corrida foi muito boa, muito disputada. Nota-se que a Red Bull tem chance sim de chegar a brigar pelo título. O Hamilton sofreu com a pressão do Verstappen. Como eu já havia dito em outros programas, o Hamilton, sob pressão, ele erra, e foi isso que aconteceu quando o Verstappen estava chegando. O Verstappen, que na troca de pneus ficou atrás do Hamilton 8 segundos, e volta a volta foi tirando essa diferença. Quando ele estava perto do Hamilton, ele deu uma pressionadinha, o Hamilton errou e ele chegou e ultrapassou, mas ultrapassou de uma maneira irregular e teve que devolver a posição para o Hamilton. Depois disso não conseguiu, faltava muito pouco para acabar a prova, ele não conseguiu ultrapassar. Se tivesse umas 2 voltas a mais, provavelmente o Verstappen seria o campeão. O campeão não, mas o vencedor desse grande prêmio. Bottas fez a melhor volta, Mazepin foi a vergonha, digamos assim, presepada. O estreante que surpreendeu foi o Tsunoda, o japonês Yuki Tsunoda, que terminou na 9ª posição com a AlphaTauri. Começou o campeonato de Fórmula 1 2021. Teremos grandes emoções, grandes disputas na pista, e eu estou acreditando que vai ser um dos melhores anos da Fórmula 1. Com relação à velocidade, né, tivemos o retorno dos esportes a motor, aqueles mais populares nesse final de semana. Tivemos a Moto Velocidade sendo transmitido pela Fox, tivemos os treinos no sábado e a prova no domingo, com a vitória do Maverick Viñales. Em segundo lugar ficou o Zarco, em terceiro lugar o Bagnaia, esse Bagnaia estreando na MotoGP e já conquistando o lugar no pódio. Tivemos então essa prova lá no Catar, e a próxima prova também será no Catar, na cidade de Doha, no dia 4 de abril. Está muito interessante a MotoGP, porque tem vários nomes novos e um equilíbrio muito grande na competição, né? O que era o equilíbrio a prevalência da Honda, ela já não está acontecendo. O Marc Marquez, que é o grande campeão, o grande vencedor da competição, está com problema médico devido a uma queda que levou na temporada passada, está impedido de pilotar, e aí vão surgindo os novos nomes, e isso vai tornando o esporte dinâmico, né? Tivemos também o retorno da Fórmula 1, e a grande novidade, né, que depois de 40 anos ela retorna
Então a Bandeirante, né, com o Reginaldo Leme de volta à Bandeirante depois de 40 anos, com a sua competência nos comentários, né, só peca pela transmissão, pela alocução do Sérgio Maurício. Poderia ter alguém melhor para fazer esse trabalho, infelizmente a Bandeirante não conseguiu, mas enfim, como disse o Piquet na transmissão, ainda bem que estamos na Band, não na Globo Lixo, e eu completo dizendo não só na Globo Lixo, como também na Globo Golpista, né? Nos livramos do Galvão Bueno, finalmente. Mas enfim, está interessante a Fórmula 1, né? A competição já demonstrou na pré-temporada que iria ser diferente do que foi nas últimas temporadas, nos últimos anos, um equilíbrio maior entre as equipes, né? Equipes novas, equipes reformuladas, por exemplo, como a AlphaTauri, como a própria Red Bull está diferente, a Ferrari no outro nível, né? A Renault voltando com toda a força, temos a Alfa Romeo também participando, e o grande destaque dessa prova, a meu ver, foi o Sérgio Pérez e o japonês Tsunoda, que na sua primeira corrida consegue marcar 2 pontos e fazendo uma excelente corrida pela AlphaTauri. Também registro aqui a corrida do Leclerc pela Ferrari. A Ferrari parece que está retomando aquela força, aquele poder que existia na década de 90, quando tínhamos o Schumacher no início dos anos 2000. Né? Então essa foi uma excelente corrida, com briga do começo ao fim, com alternâncias de posição, né? A volta do Alonso, né? Principalmente, muito interessante, a pilotagem dele, o Vettel também fazendo um excelente trabalho. Então a Fórmula 1 tem uma cor diferente para essa temporada 2021. Teremos agora a próxima corrida na Itália, no dia 18 de abril, e vamos ver o que é que nos reserva, então, esse próximo grid, né, lá no Autódromo Enzo Ferrari, na casa da Ferrari. Pessoal, quero encerrar o programa desejando, então, felicidades e feliz aniversário para a torcida do Atlético. O Atlético que fez 97 anos nesse último dia 26, um time que todos nós sabemos que coloca o futebol brasileiro, futebol paranaense num outro patamar, apesar dos petralhas da vida, né? Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite a todos vocês que estão acompanhando onde quer que estejam o podcast Hora do Esporte, o podcast mais sensacional de esporte do mundo, do Brasil, e é um prazer estar aqui falando de porrada de novo, falando de luta de novo, que é um negócio que a gente gosta muito, que o brasileiro ganhou muito gosto aí, principalmente graças ao UFC, depois de ter grandes lutadores, é claro, em outras categorias, mas que o UFC trouxe uma paixão a mais pro brasileiro, né? De ver tantos brasileiros bem, a gente teve vários campeões, agora estamos num momento de baixa, mas as lutas ainda têm sido espetaculares, né? Há 2 semanas atrás eu não participei, porque a noite não tinha sido boa. Até falei pro pessoal aqui, não vou mandar vídeo porque foi péssimo, a luta principal não teve resultado, enfim, sabe, dedo no olho, a luta acabar por causa de um dedo no olho, é um negócio bizarro. Dessa vez eu vou fazer bem aí uns 3 vídeos, até mais se bobear, porque aconteceu muita coisa legal, tem muita história de gente legal envolvida nessa noite que foi espetacular, foi simplesmente espetacular, e foi um dos cards principais, mais animados que eu já vi. Posso estar me esquecendo, não vou ranquear como primeiro, segundo, terceiro, porque teve várias noites incríveis. Essa, pra mim, entrou na lista. Última noite, inclusive, do UFC na Apex Arena, que foi a casa do UFC durante esse período de pandemia, sem poder ter convidados, sem poder ter plateia, inclusive. E lá nos Estados Unidos, vejam só, as coisas vão bem no combate ao coronavírus, eles estão avançando na vacinação e a partir de abril os UFC já voltam a ter público, né, que dá uma invejinha na gente aqui, mas fazer o quê? Vamos que vamos, a nossa luta é outra, né? Falando do card do UFC, a primeira luta acabou em menos de 50 segundos, a primeira luta do card principal, em 50 segundos de um gancho de esquerda aterrador. O Jamie Mullarkey,
que era tido como uma zebra, o australiano, ele descolou um nocaute relâmpago sobre o americano Kama Worth no peso leve. Esse australiano ele é especialista num tipo de combate grego, ou enfim, sabe, lá do tempo da Grécia Antiga, que já era um tipo de MMA, tem de tudo, tem luta no chão, luta agarrada, o grappling, né? Tem trocação, tem soco, chute, tudo. Ele é um especialista freestyle dentro do UFC e foi campeão dessa categoria. O Jamie Mullarkey, lá na Austrália, já vinha bem, chegou no UFC ali, tava como uma zebra, mas descolou o nocaute em 50 segundos, num gancho incrível. Ainda sobrou tempo para um ground and pound rapidinho ali, mais umas 2, 3 porradinhas na cara do Kama Worth, que não sabia nem onde é que tava, entrou em modo avião. O segundo combate não foi relâmpago, mas foi uma baita de uma luta. A recém-chegada no UFC, Miranda Maverick, 22 anos, ou 23, se não me falha a memória, acho que 22, ela atropelou a Gillian Robertson, que apesar de não ser muito mais velha, tem 25 anos, mas já é mais experiente do UFC, já tem bem mais tempo no UFC, um cartel de lutas bom, inclusive, dentro do evento. Só que o primeiro round da Miranda Maverick foi aterrador. Ela achou a distância e estragou a cara da Gillian Robertson, que no segundo round voltou mais esperta, levou a luta pro chão. Na minha opinião, levou o segundo round. 2 dos 3 juízes não concordam comigo, mas na minha opinião, a Gillian Robertson levou o segundo round no chão, apesar de ter tomado muita porrada em 10 segundos que sobraram ali. Cansou muito a Miranda Maverick, as duas eram bem cansadas, mas o terceiro round, que a gente achou que pudesse ser mais amarrado, foi uma luta extremamente técnica, levada para o chão pela Miranda Maverick, que dominou daí no chão. Depois ainda sobrou tempo para mais umas porradinhas. Uma luta extremamente técnica, muito bem feita. Miranda Maverick, monstro da luta, monstro, muito forte, podia estar numa categoria acima, mas quer ser sensação no peso mosca. E a Shevchenko, que é a dona do cinturão, pode se preparar, porque daqui uns 3 eventos aí eu acho que vem um desafio muito bom para campeã do peso mosca feminino. A terceira luta teve esquadrão brasileiro no octógono se dando mal. O Sean O'Malley tratorou o Tominhas Almeida. Foi no primeiro round já teve quase um nocaute, uma canelada incrível do Sean O'Malley, que é um showman. O Sean Sugar O'Malley é um showman dentro do octógono. Quem ainda não viu uma luta dele, veja, porque é especial. Esse cara lutando é especial, ele é diferenciado. O representante da Chutebox caiu quase vendo passarinho. O Sean O'Malley esperou, mandou levantar, e aí no segundo round ele já quis dar show, fez o espetáculo dele, e no terceiro round resolveu quando quis. O golpe que nocauteou o Tominhas Almeida, que levou o Tominhas Almeida para o chão, foi menos contundente que a canelada, mas o Tominhas Almeida não tinha nem conseguido se recuperar ainda do primeiro round, ainda estava meio perdido, lutou bem no segundo, tentou muita coisa, tentou no terceiro, mas aí não deu. O Sean O'Malley nocauteou, botou no chão, derrubou o brasileiro, foi lá e ainda deu mais umas porradinhas só para encerrar a luta. Muito bem, Sean O'Malley. Não é demérito pro brasileiro, tá, ter sido tratorado, não é demérito nenhum, porque o Sean O'Malley é um dos nomes do futuro do UFC. Hoje é uma das apostas mais benquistas, inclusive, pelo Dana White. Tem muito futuro. Você que gosta de luta e ainda não conhece, veja lutas do Sean O'Malley. Veja essa, foi um espetáculo, ele lutou demais. O Common Event também teve Brazuca e dessa vez deu certo. Vicente Luque, ele encarou o Tyron Woodley, um monstro da categoria, ex-campeão, e o Vicente Luque venceu de uma forma espetacular, valendo pelos meio médios. O Tyron tem quase 40 anos, foi campeoníssimo durante bastante tempo da categoria. Quando ele chegou ao título, ele segurou por bastante tempo, defendeu bem. E ele tá numa forma incrível. Você olha pra ele e você não fala que ele é um cara de quase 40 anos. É um lutador em plena forma. Já chegou a uma luta já com caras mais pesados. Geralmente ele se estuda um pouco mais. Ele partiu pra cima, quis agarrar, levar a luta, quem sabe, pro chão, que é mais a especialidade do Tyron, apesar dele ser grande e ter uma bomba também nas mãos, mas a luta dele é mais a luta agarrada. Ele já tentou ir pra cima, só que o que acontece? Ele já vinha de derrotas
na categoria, 3 derrotas para grandes nomes da categoria, inclusive o Gilbert Durinho, o nosso Gilbert Durinho Burns. E quem que foi o sparring no camp do Durinho? Foi justamente o Vicente Luque, que fazia as vezes do Tyron Woodley. Então ele estudou muito o estilo de luta do Tyron Woodley e ele lutava com o Durinho no camp como se ele fosse o Woodley. Esse estudo, pelo visto, deu certo, porque o Vicente Luque, que é um cara da trocação, saiu muito bem da primeira investida do Tyron Woodley na luta agarrada, escapou bem. Nisso o Tyron Woodley soltou um cruzadaço nele, absorveu bem, bateu meio aqui atrás, não foi um golpe legal, foi no movimento da luta, mas bateu aqui atrás, a gente viu na hora ali, quem estava assistindo a luta, que o brasileiro sentiu, mas ele não só absorveu bem, como ele já no contragolpe quase apagou o americano, uma bomba certeira no rosto. Aí o americano tentou sobreviver, encostado na grade, bambo, cambaleando. Eu achei que a luta ia ser por nocaute, mas ele também é um cara muito duro. O Vicente Luque tentou joelhada, chute, soco, tentou de tudo, não conseguiu. E aí de forma esplêndida ele leva a luta pro chão, triângulo de mão, com menos de 4 minutos do primeiríssimo round. A luta que o Vicente Luque, depois da luta, na entrevista, disse que foi a luta mais importante da carreira dele. Ele que de 10º deve saltar aí para 7º, colocado no ranking da categoria dos meio-médios. E ele desafiou o Nate Diaz, que tá voltando a lutar agora. Ele disse que a luta dos dois casos seria uma boa luta. Também não é bobo nem nada. O Vicente Luque não é exatamente o tipo de lutador que monetiza bem suas lutas. Não é o tipo de cara que faz dinheiro lutando, rios de dinheiro, mas o Nate Diaz é. Então uma bolsa dessa luta seria esplêndida, ia vender muito pay-per-view com toda certeza. E ele disse que para essa luta acontecer, basta o Nate Diaz assinar o contrato, não precisa de mais nada. E agora vem um momento que todos estavam esperando e veio com um brilho espetacular também. É o segundo duelo entre o campeão dos pesados, Stipe Miocic, e o cara mais aterrorizante do UFC, o camaronês Francis Ngannou, que terminou com uma demonstração muito, muito, muito clara que o novo rei dos pesados será longevo se ele tiver foco, tiver calma, tiver a tranquilidade que ele demonstrou nessa luta. Não vou falar que foi a vitória do Francis Ngannou chocou o mundo, nem pela forma com que ela aconteceu, porque as últimas 4 lutas do Francis Ngannou, somadas em tempo, não deram um round, não deram 3 minutos. Tá? Essa passou de um round, mas as últimas 4 lutas não deram um round. Então, assim, ele já vinha atropelando a categoria. Esses dois já tinham se enfrentado pelo cinturão, inclusive, em 2018. E o pecado lá atrás do Francis Ngannou foi que ele foi muito afobado. Ele tentou fazer com o campeão o que ele costuma fazer com outros adversários, que é tratorar a luta, nocautear e resolver a fatura o quanto antes. Ele é um cara que vem do boxe e a inspiração dele sempre foi o Mike Tyson. Então, assim, o estilo de luta dele é aquele, é ir pra cima, arregaçar, overhand e destruir o oponente. Na luta de 2018, existe uma diferença ali de 15, 16 quilos entre os dois lutadores, e o Francis Ngannou jurava que ele ia fazer isso e ele ia matar o Stipe Miocic. Só que o que acontece? O Stipe Miocic não só suportou bem os overhands no primeiro round ali e dados com toda a força pelo Francis Ngannou, como ele deu uma aula de técnica, de experiência e ganhou o combate do gigante. Só que assim, cara, 2018 e 2021, muita coisa acontece em 3 anos. E muitos lutadores falam, que nem eu citei o Vicente falando que essa foi a luta mais importante da minha carreira, acabou de ganhar de um ex-campeão. O Francis Ngannou disse que aquela luta foi a luta mais importante da carreira dele, porque ele teve aula de como se comporta um campeão. E aí nesses 3 anos, tudo mudou na vida e na carreira do Francis Ngannou, se tornou um cara muito mais focado, tá com um shape muito melhor, tá ainda mais forte, mais magro, vamos assim dizer, né? Tá mais trincado, tá mais no shape, melhorou as quedas, para vocês terem uma ideia de como ele melhorou as quedas, o Stipe Miocic é muito bom em todas as categorias. Ele ser atropelado do jeito que ele foi não é demérito, que o cara é um fenômeno.
O Francis Ngannou é um fenômeno, mas o Stipe Miocic é bom em todas as áreas do MMA. Ele é muito bom. Ele é um dos pesados mais completos e vai entrar para a história como um dos maiores campeões da história do UFC, com toda certeza e com todo mérito. Mas o que acontece? O Francis Ngannou defendeu uma queda com um sprawl que parecia que quem estava tentando derrubar ele era um juvenil. E ainda nesse sprawl ele machucou muito a cabeça do Stipe Miocic ali num ground and pound, socou muito a cabeça dele. Eu achei ali que talvez o campeão apagasse, ele ainda sobreviveu, levantou, chute alto. O chute baixo do Francis Ngannou melhorou muito, o chute alto, ele acertou uma na cara do Stipe Miocic que muita gente ali ia apagar, e o campeão aguentou, só que isso vai machucando, e ele já vinha machucado dos últimos duelos defendendo o cinturão, porque o Stipe Miocic não é exatamente o tipo de cara mais fortão do mundo, se olha o físico dele, não é, mas ele sempre foi um cara que aguentou muita porrada, só que a conta chega, e parece que a fatura veio toda nessa luta. Segundo round, 52 segundos. E eu falei o overhand porque é o golpe do Francis Ngannou. É como ele massacra os adversários. Ele deu um jab de esquerda que já quase apagou o Stipe Miocic. Na sequência veio um cruzado também de esquerda, que nem foi uma bomba da mão de um cara de 120 quilos, ok. Mas não é exatamente o golpe mais forte dele. E foi tão intenso, foi tão avassalador, que o pé do Stipe Miocic estava preso na lona, dobrou para frente, o joelho foi para trás, a queda foi bem feia, até muita gente ali na hora pensou, nossa, machucou o joelho, machucou a perna, pelo jeito que caiu, felizmente não machucou, mas ele já caiu em modo avião, igual fala o Rhodes na transmissão do combate, ele caiu em modo avião. Não deu tempo do Herb Dean chegar ainda, o Francis Ngannou deu uma marretada de cima para baixo e ali encerrou a luta com um nocaute avassalador e incrível. O Francis Ngannou é muito campeão, ele é muito merecedor, a história de vida dele é maravilhosa, é um cara que há poucos anos atrás estava trabalhando em usina de areia na terra dele, é um cara que foi para a França morar na rua, e numa academia de um outro camaronês ele achou um teto, entrou pro boxe, os caras falavam para ele, vai pro MMA, depois que ele foi pro MMA, é isso aí, campeão dos pesos pesados, o Francis Ngannou. Eu ainda brinquei depois da luta, né, no Twitter, eu falei assim, olha, e se eu fosse o John Jones, eu baixava de categoria, vai para os meio pesados, porque se entrar uma muito bem dada do Ngannou, desmonta. Primeiro que o John Jones já não é muito contundente para nocautear, né? E outra, se ele tomar uma daquela que o Stipe Miocic tomou ali, aquele chutaço, ele apaga. Eu tenho certeza. O terceiro campeão africano do UFC, e consecutivo agora, né? A gente tem os 3 campeões ao mesmo tempo. Os outros 2 são nigerianos. O Kamaru Usman, dos meio-médios, a gente falou dele aqui, e o Israel Adesanya nos médios. Inclusive o Kamaru Usman estava no corner do Francis Ngannou, ele participou do camp, estava no corner, e foi bastante importante aí para essa ascensão do Ngannou rumo ao título. E esses 3 africanos, vou falar, o esquadrão brasileiro é muito bom, é duríssimo, casca grossa, é casca grossa. Mas essa tropa africana, meu amigo, esses 3 cinturões não vão sair tão cedo da mão desses caras. O Kamaru Usman, pra mim, hoje é o melhor peso por peso do mundo. O Adesanya é um showman, é um espetáculo, ele aguenta, ele não pode não ser tão incisivo assim nos golpes, mas ele tem uma técnica absolutamente refinada, uma esquiva absolutamente refinada, e ele sabe jogar o jogo mental, ele entra na cabeça do adversário, como o Anderson Silva fazia nos áureos tempos. Quem não pôde curtir o Anderson Silva, curta agora Israel Adesanya, é basicamente a mesma coisa. E agora não tenho o que falar, né? Não tenho o que falar do Francis Ngannou. É um monstro, e ninguém vai tomar o cinturão dele tão cedo. E John Jones, o Dana White falou que se você quiser é só assinar o contrato e tá resolvido, não importa o dinheiro, assina o contrato e faça essa luta. A prioridade da luta é sua. Eu te dou um conselho, meu caro cheater. Não faça. Desça, porque na categoria dos meios pesados, que hoje o campeão é o Blachowicz, você tem a chance de passar o carro. Na dos pesados, você pode até chegar no title shot, já é a tua primeira luta se você quiser, se você fizer essa opção, mas, meu amigo, você vai ser muito machucado e muito surrado pelo Francis Ngannou, de quem eu sou muito fã
Acho um excelente lutador, acompanho as lutas dele sempre que posso. Das últimas 5 lutas, contando essa title shot, eu assisti 3 e sempre um espetáculo lutando. Tô muito feliz de ver esse momento do UFC que tá espetacular com campeões. E na maioria das categorias os campeões são absolutos e a gente assiste com gosto as disputas de título, porque quem chega com muita fome também, como foi dessa vez. Não deu pro Stipe Miocic, e não vai ter nem o title shot na revanche, de tão avassalador que foi. Não vai ter o title shot na revanche. Não sei se merecia também, já tem uma carreira linda, talvez até fosse o momento dele pendurar aí as luvas e curtir, porque já ganhou muito dinheiro e já entrou para a história do UFC. E o Francis Ngannou está começando uma trajetória de campeão que, na minha opinião, vai durar muitíssimo tempo. Esses são os meus pitacos a respeito do UFC. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês estiverem assistindo na rede social, curtam e compartilham. Se você estiver assistindo no YouTube, dá aquele like que ajuda a gente também. Se inscreve aí e dê uma força para que esse podcast maravilhoso continue sendo cada vez melhor. Valeu? Salve, salve galera do programa A Hora do Esporte, tudo bem com vocês? Aqui é o Edinho Man, do grupo Arte e Cultura de Curitiba do Facebook, em mais um quadro Indicação do nosso genial Rogério Franzini. E o som que eu vou estar indicando para vocês hoje é a música Convenção do Homem, da banda Almanac. A música Convenção do Homem fala que todas as regras que existem no mundo, todas as coisas que existem, digamos, todos os teus pensamentos, todas as tuas atitudes, será mesmo que são suas? Ou foi algo que foi feito para você seguir uma regra? Tipo assim, você nasce, você recebe uma educação, você vive num mundo cheio de conceitos. Será que esses conceitos são seus? Ou são conceitos feitos pelo homem, para dominar o homem? É uma música muito bacana, gera toda uma reflexão em função disso. Vale muito a pena, conheçam, essa letra é uma letra fenomenal. O som também dessa música é um reggae bem gostoso, é uma música pop gostosa de se ouvir. Aqui embaixo vai estar o link para ouvir o som dessa música e vale muito a pena. É uma grande obra-prima curitibana, digamos assim, pouco conhecida. E a banda Almanac é uma banda que, até onde eu sei, teve um curto período de vida, né? A música Convenção do Homem é do CD deles lançado em 2001. A música Convenção do Homem está nesse CD da banda Almanac. Até agradeço ao Rogério Franzini por ter dado essa grande obra-prima para mim. Obrigado, Rogério, valeu mesmo. E a banda Almanac é uma banda pop nossa, que existiu nos começos dos anos 2000, não sei até onde durou, mas é uma banda muito boa, que vale muito a pena ser conhecida. Aqui embaixo tem outros links também para os sons da banda Almanac. E um detalhe, esse disco da banda Almanac foi produzido por Paulo Teixeira do Blindagem. É fenomenal, é um disco assim que tem 7 músicas e as 7 são todas obras-primas. E a música Convenção do Homem, vamos aos créditos, né? Álvaro Neto, vocais e percussão, Celso Barros, cordas e vocais, Ederson Newton, guitarras e vocais, Rogério Franzini, baixo, percussão e vocais, e Beleagone, peles e pratos. Vale muito a pena, gente. Olha, uma banda 10. E é isso daí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, né? Quem puder, por favor, se inscreve no nosso canal do YouTube e curta nossos vídeos e ajudem a divulgar nosso canal, nossos vídeos também. É isso daí. Até a próxima semana no programa A Hora do Esporte. Let's rock! Let's rock!